quero propor uma situação que talvez seja esquisita. Não é para te assustar, mas para propor uma reflexão. Vamos supor que hoje caísse um meteoro aqui na praça e do nada a gente se vê diante de Deus para passar por um tipo de avaliação de acordo com como nós vivemos aqui. Você acha que teria um final bom, ou então iria para um lugar bom se fosse julgado por Deus? Iria para um lugar bom. Por que você acha isso? Porque eu creio que vão para um lugar bom. Mas o fato de nós crermos que vamos para o lugar bom, isso já garante que nós iremos para o lugar bom, independente do que a gente faz ao longo da nossa vida? Creio sim, porque Deus conhece o nosso coração. Ok, então, mas deixa eu só entender melhor. Então, se alguma pessoa faz muitas coisas erradas na vida, a pessoa oprime os outros, a pessoa faz o mal, a pessoa talvez seja uma assassina, alguém que abusa dos outros, mas ela crê em Deus, crê que vai para o céu, isso garante que ela irá? Não, porque Deus conhece cada um. Então, o que é preciso fazer para ir para um lugar bom depois da morte? Eu acho que é fazer o bem sem olhar quem. Entendi. Queria perguntar, você tem alguma religião? Você crê em algo exatamente? Eu creio em tudo que é do bem. Você crê em Deus? Creio. Fui muitos anos da minha vida evangélica. Ah, entendi. Posso perguntar por que você hoje não se considera mais evangélico? Eu confio em Deus, creio em Deus, mas o homem me entristeceu. O homem, não a igreja. Existe um homem que está à frente de um templo. O homem, ele é falho. Deus nunca falha. E às vezes, por causa de decisões do homem, não da igreja, a gente se entristece. Entendi. Bom, agora voltando para o assunto que a gente estava falando anteriormente. Então, você já creu ou crê na Bíblia, certo? Creio. Você já deve ter ouvido falar, então, dos 10 mandamentos. Ali nos 10 mandamentos tem várias coisas que Deus deu para o homem, só que, na real, são coisas que, na verdade, nenhum de nós consegue cumprir plenamente. Diz, não darás falso testemunho. Aí você pensa, né? Quantas mentiras a gente já não contou na vida, né? Aí fala, não furtarás. Aí, muitos de nós já pegamos algo que não era seu quando era pequeno, ou então já pegou algo que não era seu na internet, já se envolveu com coisas piratas, enfim. Jesus disse que se nós nos irarmos contra alguém e xingarmos a pessoa, já seremos culpados diante de Deus. Xingamos as pessoas. Exatamente. E também ele disse que se nós olharmos para uma mulher ou homem com um desejo impuro no nosso coração, para cobiçá-la e sexualmente, nós também já teremos adulterado em nossos corações. Então, esses são só 4 dos mandamentos. Eu nem falei todos eles. Então você não acha que, na verdade, se Deus nos julgasse tendo os 10 mandamentos como base, tanto a minha como a sua situação, na verdade, estaria bem complicada? Não. Por quê? Eu vou falar para você o seguinte. Vamos lá. A Bíblia ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Quem escolheu os papiros foram padres, foram lá naquela época lá atrás. E eles não foi escrito na sequência. Eles foram achados, depois montados e colocados de Gênesis a Apocalipse. Sobre os 10 mandamentos, hoje eu estudo, eu pesquiso bastante coisas sobre a mesma Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foi homens, tirado dos papiros. Não foi os papiros diretamente do hebraico que está lá. Palavras foram mudadas. Palavras foram mudadas. Interpretações foram criadas em cima daquilo que foi posto na Bíblia. Alguns papiros ficaram de fora, outros entraram dizendo, não, o homem falou, não, isso aqui a gente vai botar na Bíblia, isso aqui nós vamos tirar da Bíblia. Por isso que a Bíblia, nossa, do evangélico é uma, do católico é outra, de Maomé é uma, e assim vamos indo sobre as palavras. Mas a Maomé é o Corão, né? Não é a Bíblia, é outra coisa. Para eles é uma Bíblia. Se você pensar que os kardecistas, eles consideram a palavra deles uma Bíblia, dentro de cada religião. Então ali os 10 mandamentos, será que foi aquilo exatamente que Abraão escreveu? Foi Moisés, na verdade. Moisés, desculpa. Mas, de qualquer jeito, os 10 mandamentos são coisas que não só estão na Bíblia, mas são coisas do senso comum. Afinal, correto. Mentir, furtar, são coisas que serão contra a moral de Deus. Eu daria hoje umas coisinhas a mais nos 10 mandamentos. Para dominar o mundo, que nem no livro de Elias, eu preciso ter alguma coisa onde eu prendo o ser humano. Eu prendo o ser humano através do não pode. Você não pode, senão você vai para o inferno. A única religião que tem um inferno é o catolicismo. Ao Corão também. O Corão também tem um inferno? Não sabia. O inferno foi criado exatamente, faça o bem para que você não vá para ali. A polícia existe porque tem o bandido. Se você roubar, você vai preso, você vai para lá. Ninguém quer ir. Então, se existe o bem, o mal tem que existir o bem. E tudo foi criado por Deus. O bem e o mal. Não é à toa que lá em Davi fala assim, saiu um espírito mal da parte do Senhor e entrou em quem?
Em Saul. Em Saul, para atacar Davi. Saiu um espírito mal de onde? O espírito mal veio de onde? Só sai as coisas porque Deus permite. Deus é soberano. Deus está acima de tudo, acima de qualquer religião. Deus é soberano de tudo. Então, só entrou na Bíblia o que o homem quis que entrasse naquela época. Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta a esse respeito. Se a Bíblia realmente foi alterada, então as autoridades que estariam fazendo isso para controlar a população, exercerem algum tipo de controle abusivo, a primeira coisa que eles fariam seriam mudar a figura central do cristianismo, que é Jesus. Agora, o que há em Jesus que podemos desconfiar que foi posto por outra pessoa? Vamos lá. Sabemos que Jesus ele falava contra o acúmulo de riquezas, ele falava contra a opressão dos mais fracos, ele falava que se você quiser ser um maior líder, você tem que se fazer o menor, você tem que se humilhar. E ele falou diversas outras coisas que, na verdade, a gente percebe claramente que são totalmente contrárias aos interesses de quem quisesse dominar a população, de quem quisesse subjugar os povos ali daquela época. Então, você não acha que, na verdade, se a Bíblia tivesse sido alterada, a primeira coisa que eles fariam, na verdade, era tirar todas essas coisas de Jesus, porque não faz sentido eles botarem isso lá se o objetivo era controlar o homem, dizer que os grandes líderes precisam se humilhar, que o reino de Deus pertence aos mais pobres, aqueles que choram, os pobres de espírito, que são coisas que Jesus disse. Então, não faz o menor sentido eles manterem essas coisas lá se o objetivo era manter a população, você não acha? No começo, sim. Não é à toa. Quem criou? A maior riqueza está onde? Na Igreja Católica. Hoje, quando você vê esses grandes templos, eles têm conhecimento da Bíblia. A Bíblia fala isso. Vamos lá. Você acha justo um irmãozinho lá, assalariado, miséria pura, aí você tem que recolher o dízimo, enquanto o seu líder espiritual anda com Rolex de 20 mil, a sua líder espiritual com a bolsa da Louis Vuitton, aonde está isso? Entendi. Eu super concordo com você de que existem muitos líderes que dão maus exemplos. Como existem líderes que dão excelentes exemplos. Muitos. Muito bom exemplo mesmo de humildade, de ajuda, de tudo. Super concordo com você que tem coisas muito boas e coisas ruins, com certeza. Mas o fato de existir os maus exemplos, isso não muda aquilo que Jesus disse. Ele disse que é inevitável que venham os escândalos, mas ai daqueles por quem eles vêm. Então, Jesus já prediz que viriam falsos profetas, que viriam pessoas que dariam sim maus exemplos, mas ele sempre esteve ali incentivando os seus seguidores para que eles não acreditassem neles e para que eles permanecessem na fé, independente do que as outras pessoas pensem, ok? Mas queria só deixar essa reflexão, queria voltar no assunto que a gente estava falando anteriormente sobre o julgamento de Deus. Tudo bem? Vamos lá. Em relação aos mandamentos, independente de você hoje acreditar que aquilo foi colocado por pessoas, isso que eu falei aqui são coisas que todos nós consideramos erradas. Então, como você acha que estaria diante de Deus se ele te julgasse à luz desses mandamentos? Estaria mal. Acho que todos nós, certo? Todos nós. Exatamente. Todos nós seríamos condenados diante de Deus caso a gente fosse julgado à luz desses mandamentos, certo? Certo. Então, um comentário que eu queria fazer para partir para a conclusão. Você disse anteriormente que o que foi posto ali na Bíblia foi: faça o mal, você irá para o inferno, faça o bem, você irá para o céu. É isso? Isso aí. Então, cara, você falou que já foi evangélico, mas queria falar com você de que essa visão não é o evangelho, não é cristianismo. O que a gente vê no evangelho não é que fazendo bem a gente pode ser salvo. Como eu já falei, se Deus nos julgasse pelos mandamentos, nenhum de nós estaria salvo, porque o ser humano é incapaz de salvar a si mesmo, porque nós pecamos a todo momento. O único modo de nós sermos salvos é se o próprio Deus tomasse alguma iniciativa para que a gente fosse salvo. E agora eu te pergunto, o que ele fez para que a gente não fosse condenado? Do seu próprio filho unigênito para que morresse por nós. Exatamente. Então, a visão de que nós fazemos o bem, vamos para o céu, fazemos o mal, vamos para o inferno, não é uma visão bíblica. O que a Bíblia diz é que todos nós somos pecadores e o único caminho para nós herdarmos a vida eterna, não ganharmos a vida eterna, porque não é nenhum salário, uma recompensa por boas obras, mas é uma dádiva gratuita de Deus que Ele dá por meio do sacrifício de Cristo na cruz e da sua ressurreição. E, na verdade, o que nós precisamos fazer para que a gente vá para o céu, que a gente herde a vida eterna, é a gente se arrepender dos nossos pecados, que é uma atitude de nós virarmos as costas para os nossos pecados e a gente decidir realmente obedecer
a Deus, aquilo que Ele ordena a nós. Não que a gente vá conseguir, mas é uma atitude de rendição à vontade dEle. E nós realmente cremos nessa mensagem. Não crer que a gente faz o bem, a gente vai para o céu, mas crer que a gente é salvo pelo sacrifício de Jesus. Que aquilo que a gente faz de bom hoje é um resultado dessa mensagem nas nossas vidas. A Bíblia diz que nós somos salvos para boas obras e não por boas obras. Ou seja, a gente é salvo e uma consequência disso, um resultado, é nós queremos viver em santidade, nós queremos buscar a Deus a todo momento. Isso faz sentido para você? Faz sentido. Faz sentido, sim. Ok. E, cara, você estaria disposto a fazer isso que eu acabei de dizer? De se arrepender e crer em Jesus vivendo aquilo que Ele nos ordenou? Eu creio em Jesus, me arrependo todos os dias, oro muito. Mais ou menos 3, 4 vezes por dia. Estou no ônibus, estou na condução, estou em que for, estou orando, estou levando meu pensamento a Deus. Sempre. E Deus está no meu coração. Ok. Eu não quero te julgar, não quero dizer que eu sou melhor que você de forma alguma, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo de forma alguma, tá bom? Mas uma das coisas que Jesus disse é que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja são todos os filhos de Deus, e a gente vê ali no livro de Atos que quando o Espírito Santo desce, você deve lembrar dessa passagem, o modo como eles faziam era se reunir regularmente para orar, para comunhão. No livro de Hebreus diz que a gente não deixe de congregar, como é costume de alguns, e é da vontade de Deus que a gente faça isso. Mas não quero te constranger de forma alguma, tá bom? Então, só queria deixar essa reflexão com você e perguntar, você poderia pensar em tudo isso que a gente conversou hoje? Posso pensar. Eu queria só compartilhar que o intuito dessa conversa é porque eu, sinceramente, me importo muito com você, mesmo que a gente não se conheça, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado por falar comigo, tá bom? Tá bom, valeu. O que você acha desse modo de evangelizar? Comenta aqui embaixo, dá aquela curtida que assim você ajuda o vídeo a aparecer mais aí pelo YouTube. Pega o link desse vídeo, espalha aí por todos os grupos do WhatsApp e nas outras redes. Se inscreve no canal e ative o sininho para você saber dos próximos lançamentos também. Valeu!